Respondendo agora outra pergunta da mesma pessoa do vídeo anterior, dessa vez ele questiona, é, creio que os vídeos sobre a origem dos evangelhos, eu vou colocar a pergunta na descrição e vou ler e responder com calma. Já que cada um tem uma, isso é ele falando, já que cada um tem uma interpretação da Bíblia, vou criar a minha. Deus, bem, primeiro não é verdade que cada um tem uma interpretação da Bíblia. É, do ponto de vista teológico, a Bíblia tem que ser interpretada, ou melhor, do ponto de vista religioso, a Bíblia é interpretada dentro de uma comunidade cristã, de acordo com o pastor, ou o padre, ou o bispo que estiver responsável por aquela diocese ou por aquela comunidade cristã, e a interpretação vai seguir os acontecimentos concretos daquela comunidade específica e o instrumental desenvolvido pela teologia, pela exegese, para interpretar aqueles textos lidos de forma específica, de tal forma que esses textos iluminem uma realidade concreta vivida por aquela comunidade. Então, não é que cada um interpreta do jeito que quiser, né? A interpretação está ligada à vivência da igreja cristã. Então, há critérios para uma interpretação correta. E aí, seguindo, agora a interpretação que ele faz. O Deus do Antigo Testamento fez um monte de merda. Parece, né? Mandando matar um monte de gente. Se sentiu culpado das merdas que ele fez com os bonequinhos dele. Daí desceu aqui para sofrer e purgar os pecados dele, sendo espancado pelos humanos. Essa interpretação é um pouco próxima da interpretação do Jung. O psicanalista Jung escreveu um livro Resposta a Jó. Ele acredita que, ele coloca nesse livro que Deus é tão poderoso que criou o mundo, os seres humanos começaram a sofrer, ou seja, um monte de merda, e quando ele se depara com Jó, o sofredor inocente, aí ele se sente culpado, Deus fica com uma pulga atrás da orelha, né? E resolve se encarnar para resolver esse assunto. Aí chegou aqui e foi espancado mesmo. Mas é isso. Mas o Jung diz de forma bem clara que essa é uma interpretação psicológica. Como interpretação psicológica, ela reflete o psiquismo humano. Então pode estar certo. Mas no campo religioso, a interpretação está errada, né? Mas é uma brincadeira sua, né? Brincadeiras à parte, ele continua. Essa sua construção foi muito bacana, realmente muito interessante, bastante poética, mas não cola. Eu creio que ele está dizendo, deixa eu tentar ver aqui, assim, ao texto sobre os textos que eu escrevi, sobre os vídeos que eu fiz sobre a genialidade do Evangelho. Eu acho que eu fiz 5 textos e eles estão aí no canal. Essa construção muito bacana, ela não é minha. Essa sua construção foi muito bacana. Ela não é minha, é uma construção feita por antropólogos e por críticos literários. E você está dizendo que ela não cola. Mas não é questão de colar, não. Ela é uma interpretação científica, baseado em pesquisas antropológicas e pesquisas literárias. Foi feito a partir dessa teoria do desejo mimético, do bode expiatório, foi
feita interpretações das obras do Shakespeare, do Dostoiévski, dentro do campo literário, e que refletiam achados antropológicos. Esses achados antropológicos foram interpretados, quer dizer, pesquisas antropológicas foram, no caso, os rituais de povos que ainda existem, com organizações mais simples, juntamente com seus mitos, e essa estrutura combina tanto com o aspecto literário quanto com o aspecto mítico de várias culturas, inclusive das culturas orientais. E por sua vez, o estudo baseado com essa pesquisa dos aspectos antropológicos e da crítica literária aplicados à Bíblia. Então, não é poética, não é científica, não é criação minha. E há agora também toda uma corrente que aplica esses achados da antropologia e da crítica literária a uma leitura psicanalítica, que muda um pouco as bases da psicanálise, mas que estão demonstrando com os antropólogos, psicólogos e críticos de literatura, fazendo todo um trabalho, esses novos achados da psicanálise combinam, reestruturados a partir dessas descobertas, combinam com a descoberta e dão um aval para essa descoberta. Então, não é uma construção minha. São pesquisas feitas na área da antropologia, da psicologia, da psicanálise e da crítica literária, aplicado à poesia e ao texto bíblico. Então, não é uma invenção minha de forma alguma. E aí ele segue aqui: os sacrifícios do Antigo Testamento, segundo a Bíblia, são ordens do próprio Deus. O sacrifício de animais, né? O sacrifício humano, sacrifício diante dos deuses. Aí não é ordem de Deus, não. Pelo contrário, Deus manda matar o povo que está sacrificando o ser humano. Né? Sacrifício humano aqui, no caso, é sacrifício oferecido a Deus, que é substituído por sacrifício animais. Aí, continuando a resposta dele: não tem lógica nenhuma esse Deus pedir sacrifício de animais e mandar matar humanos desobedientes. Depois enviar ele mesmo para os humanos os sacrificarem. Para ele mesmo. Enviar ele mesmo para os humanos os sacrificarem para ele mesmo, para livrar os humanos das ordens que ele mesmo deu. Nem judeu vê sentido nisso. Bem, se judeu não vê sentido nisso, paciência, né? Mas eu não estou falando de uma interpretação teológica e nem religiosa. E aí liga-se um pouco com a resposta anterior que eu dei à sua pergunta. O Deus que está na Bíblia e que manda matar humanos desobedientes, sendo aquele um livro inspirado, uma comunidade humana mata pessoas que fazem sacrifício humano e, através da vivência daquela comunidade, interpreta isso como sendo um mandamento divino e coloca isso no papel, e o registro dessa história humana é tido como inspirado. Então, onde está Deus nessa história? Inspirando aqueles escritos. Mas ele é mais do que aqueles escritos. A Bíblia não é um retrato de Deus, é um texto humano que foi inspirado por Deus. Então é diferente. Agora, isso acontece em todas as religiões. Né? As religiões vão diminuindo a violência. Então, o sacrifício humano é substituído pelo sacrifício de animal. Mas toda a comunidade surge a partir do sacrifício do bode expiatório. No caso da Bíblia, mostra o acontecimento de Caim. Caim matou Abel. E
Caim foi considerado o pai da civilização. E hoje a antropologia coloca isso quase que como um fato estabelecido, que todas as civilizações começam com sacrifícios humanos. Então não é à toa que Caim é o pai da civilização. E sacrifício humano, quem são os humanos sacrificados? São os bodes expiatórios, né? De repente, Jesus chega, aparece e revela o mecanismo do bode expiatório. E com isso acaba. O assassinato do bode expiatório acaba. Isso são teses antropológicas, psicológicas, literárias. Então não é invenção minha, não. Isso aconteceu mesmo. Você vem dizer, agora continua o texto, e você vem dizer que isso não é coisa dos romanos, pelo fato dos romanos não terem a cultura judaica? É isso mesmo. Desde quando isso é cultura judaica? Olha, a Bíblia é o único texto do mundo, daquele período, que protege o bode expiatório. O único, não tem nenhuma exceção. Então, isso é um trabalho feito pegando todos os textos da antiguidade, os textos da cultura grega, da cultura romana, e lendo esses textos com atenção, e lendo os textos bíblicos com atenção, e lendo também textos de outras culturas com atenção. O único livro que vai perceber que pobres, mendigos, viúvas, órfãos são potenciais bodes expiatórios, o único que percebe isso é a Bíblia. É o único que começa a afirmar que o bode expiatório é inocente. Não tem isso no pensamento romano, em nenhum texto romano e nenhum texto grego. Não tem isso, isso não existe, nem no texto romano, nem no texto grego. Mas existe na Bíblia. E o único texto que desfaz o mecanismo do bode expiatório são os evangelhos. O mecanismo do bode expiatório só é desfeito pelos evangelhos. Deixa eu ver se esse livro está aqui. Bem, um livro que pode ser lido a respeito desse assunto é esse aqui. Ó. Eu via Satanás cair do céu como um raio, do René Girard. Essa aqui é a tradução feita em Portugal. Existe uma tradução feita aqui no Brasil, feita pelo Pedro Sete Câmara. Eu não li a tradução feita no Brasil, mas deve ser melhor, porque eu vi críticas a essa tradução da editora Piaget. René Girard era um crítico literário que depois passou para estudos antropológicos. E esse livro aqui é uma excelente introdução a esse assunto. Procura esse livro, a tradução dele para o português do Brasil, não sei qual editora que é. E lê com calma que você vai entender. Então, repetindo, de todos os textos antigos, apenas a Bíblia percebe, apenas a Bíblia declara que os bodes expiatórios em potencial são inocentes. Apenas a Bíblia. Não tem nenhum texto grego que faz isso, nenhum texto romano que faz isso, nenhum texto de nenhuma cultura que faz isso. Só a Bíblia, só o Antigo Testamento. E qual que é o único texto que desvenda o mecanismo do bode expiatório? O Evangelho. Os Evangelhos. Isso aí é ciência. Isso não tem o que discutir. Agora, desde quando isso é cultura judaica, qual judeu acredita nisso? Acreditar que Jesus desvenda o mecanismo do bode expiatório, eu não sei, talvez nenhum judeu acredite nisso, mas que os bodes expiatórios são inocentes, todo judeu acredita nisso. Tanto que na Bíblia está escrito para proteger viúva, proteger órfão,
Por exemplo, no teatro grego, o Édipo foi acusado de ter matado o pai, feito sexo com a mãe, e mais uma besteira qualquer lá. Foi condenado, né? Ele furou o olho e foi condenado. Muito provavelmente teve essa história mesmo, de um rei Édipo, que era inocente, mas que o sujeito colocou como bode expiatório, deu um couro nele e pronto. No caso, ele foi só furar o olho dele e expulsar ele da cidade, né? Não chegaram a matar o coitado. Mas ele era um inocente, assim como Jó era um inocente. Se fosse uma tragédia grega, Jó seria culpado e no final ele ia morrer porque alguma praga caiu na cidade por culpa dele, né? É cultura judaica, sim. Depois, continuando o texto, a pergunta, né? Roma invadiu o Oriente Médio e anexou o Oriente Médio à Europa Ocidental. Tá certo. Jesus e o Novo Testamento é uma construção greco-romana. Não, de forma alguma. Tem nada de greco-romano naquilo ali. Eu lembro de conversar com um professor, um grande estudioso de tragédia romana, e por extensão de tragédia grega, da Universidade Católica. Quando eu estudei tragédia com ele, é um professor exemplar, Dioní Mafra, um dos melhores professores que eu tive. Acho que depois vou fazer um vídeo só em homenagem a esse professor. Para mim, a forma dele dar aula é exemplar. E discutindo a tragédia greco-romana, nós chegamos a conversar. Eu perguntei: existe a possibilidade de existir uma tragédia cristã? E ele respondeu que não. Isso é impossível existir uma tragédia cristã, porque no cristianismo tem o perdão. O cristianismo não tem o bode expiatório por excelência é Jesus. Você não tem a quem culpar. No cristianismo você tem o perdão. No final das contas, tudo é resolvido pelo sacrifício de Cristo. Não tem como existir uma tragédia cristã. E é por isso que a tragédia sumiu do Ocidente, né? Tem que ver a questão do Shakespeare, as tragédias do Shakespeare. Tem todo um estudo sobre as tragédias do Shakespeare, mas eu não li. Então aí não sei te dizer. Mas acabou. A literatura greco-romana se tornou inviável no mundo cristão. Um lugar em que você vê uma tragédia do estilo greco-romano é num filme chinês muito bonito, chama O Segredo da Flor de Ouro. Aquilo lá é uma tragédia. E aquilo lá não é cristã, não. Não é cristão aquilo lá, não. Aquilo é uma tragédia mesmo. Não é um filme cristão, é um filme maravilhoso. Eu acho que ele estava na HBO, O Segredo da Flor de Ouro, de 2006, se não me engano. Filme muito bonito e ali você tem uma tragédia. Agora, o cristianismo não tem tragédia de forma alguma. Jesus e o Novo Testamento é uma construção greco-romana, mas de jeito nenhum, totalmente diferente. Totalmente diferente. O cristianismo pega elementos da filosofia grega, do pensamento romano, para desenvolver elementos que estão na cultura judaica. Elementos que o judaísmo, com seus próprios critérios de interpretação, não conseguiria desenvolver. Isso aí, de fato, aconteceu. Mas aí um instrumental de reflexão. É diferente. A partir desse instrumental de reflexão, se retira do pensamento judaico, se desenvolve a partir do pensamento judaico, e principalmente a partir da vida de Cristo, se desenvolve um pensamento novo, mas que está sendo retirado do pensamento judaico. Não é uma construção greco-romana, nem uma grande gororoba que mistura cultura judaica, romana e grega, tanto filosofia quanto mitologia. Talvez uma estratégia para domar o povo judeu com mais facilidade. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Quando você fala mistura, uma grande gororoba que mistura, não é verdade. Existe um termo chamado ressignificação simbólica.
Isso significa o seguinte: uma cultura pega um elemento de outra cultura e ressignifica. Isso não é gororoba nem mistura. Ressignifica a partir dos seus critérios. Então, o cristianismo pode pegar elementos do paganismo e fazer uma ressignificação. E aquele elemento se torna um elemento cristão. Isso não é mistura. Por exemplo, as procissões. No mundo romano existia procissões, como na Igreja Católica existe procissão. Tem uma imagem que é carregada e o povo segue essa imagem. Agora, como que isso acontecia? Como acontece na Igreja Católica, como acontecia no mundo romano, greco-romano? Era feito um sacrifício de animal diante da imagem. Com isso, Deus descia e ficava presente na imagem, e aí a imagem saía em procissão. A carne sacrificada aos deuses, uma parte ficava com os sacerdotes, outras era queimada em holocausto, e a outra era distribuída. E a população queimava aquela carne e comia, era um churrasco, e ia bebendo vinho. Então eles iam dançando atrás da estátua, na procissão, pedindo a Deus um monte de coisa, e ia dançando, tomando vinho com churrasco. Aquilo lá estava mais parecido com um trio elétrico, devia ser divertidíssimo. Inclusive encontraram placas em templos gregos e romanos, placas do tipo favor não vomitar em recinto sagrado. E por que tem essa placa, favor não vomitar em recinto sagrado? Porque o pessoal comia carne demais e bebia vinho demais, quando voltava no templo vomitava no chão e sujava tudo. Então é uma procissão que parece com uma procissão católica, só que na procissão católica tem uma imagem que não é a imagem de Deus, é a imagem de um santo. Não tem nenhum sacrifício humano, aliás, nenhum sacrifício animal, porque não se sacrifica mais animais, né? Cristo é o sacrifício perfeito, não há mais necessidade de sacrifício. E o santo é um ser humano que tem uma virtude que reflete Cristo, e não um Deus. Então, a virtude que reflete Cristo, vamos supor, São Francisco de Assis, é a humildade. Então, sai a imagem de São Francisco de Assis, os católicos saem atrás da imagem rezando e refletindo sobre a humildade, pensando assim, será que eu estou sendo humilde? Como que eu faço para ser mais humilde? Então, parece que é uma cópia, uma mistura com o paganismo, mas são, assim, da parte externa parece uma cópia, mas foi totalmente ressignificado e é algo totalmente diferente. A procissão greco-romana era divertida, bem mais divertida. Você ia comer churrasco, bebendo vinho, dançando, tinha música, era um trio elétrico, né? Bem, a procissão greco-romana existe até hoje, é só ir na Bahia, período de carnaval, ou fora do período de carnaval mesmo, e sair atrás do trio elétrico. Aquilo ali é uma procissão greco-romana. Na procissão católica, não, ela é totalmente diferente. Então, existe aí uma ressignificação simbólica. E como ressignificação simbólica é algo diferente, então não tem mistura, não. Agora, inventar o evangelho para domar o povo judeu com mais facilidade, isso não faz o menor sentido, né? O povo romano domava todo mundo com a maior facilidade, era só tacar todo mundo na cruz. Aí continua o texto. Por que diabos esse cara foi tomar as chaves da morte e do Hades? Esse cara é Jesus, né? Por que ele foi tomar as chaves da morte? Bem, para acabar com a morte, né? Deve ser. Mitologia grega pura. Não, de forma alguma. Ele venceu a morte. A morte não é mitologia grega, não. A morte é um acontecimento humano universal. Se o sujeito, é claro, todo ser humano morre. Agora, se alguém chama de Hades ou dá outro nome, não faz. Não vem ao caso, não. É um sujeito que venceu a morte. Por que diabos esse cara está mandando pagar imposto para César? Bem, presume-se que Jesus era um cara inteligente, né?
sendo um cara inteligente, ele não ia mandar pagar imposto, falar em público, não paguem imposto a César. Aí o cristianismo não tinha futuro mesmo. Mas por que que ele manda pagar imposto a César? Eu acho que está certo, está dentro do espírito do cristianismo mesmo. O cristianismo é uma religião, não é uma política. É claro que o cristão tem essa obrigação de construir um mundo justo e etc., mas, bem, os reis do mundo que se danem, poxa. Você vê que nas tentações o demônio apresentou a Jesus todos os reinos do mundo e falou assim: se você me adorar, eu dou todos esses reinos para você, porque todos eles me pertencem. Aí Jesus viu todos os reinos do mundo, viu inclusive lá o PT, o PSDB, ele viu lá no meio e falou assim: isso é coisa do capeta, eu não quero isso não. Né? E ele se recusou a se curvar diante do demônio. Então, assim, os reis desse mundo querem cobrar imposto, então tudo bem, né? Dá um imposto para ele, manda enfiar o imposto no PI, no censurado, né? Enfia o imposto naquele lugar, quer cobrar imposto, cobra, o problema é dele. Né? O cristão vive aqui, ele está de passagem, ele está indo para outro reino, o reino dele não é desse mundo, então aqui paga imposto. Qual que é o problema? Então, se o cara bater numa face, entrega a outra. Você vai ficar criando caso com esse povo? Para mim, Jesus está certo. Para variar, né? Está certo. Por que esse judeu está ensinando outros judeus a amar os inimigos? Também tem que amar o inimigo mesmo, coitado. O inimigo já vai para o inferno. Ou seja, Roma, que invadiu o território deles. O pessoal de Roma já vai para o inferno. Então vão amar eles aqui enquanto eles não vão para o inferno, né? Tadinhos. Pô, vai sofrer pra cacete no inferno, você ainda vai odiar eles aqui na Terra? Faz muito sentido, não, é? Vamos tratar o pessoal bem por enquanto, depois eles estão fodidos. É bom amar o inimigo para ver se o inimigo se converte, né? Não tem nada de errado nisso, não. Curiosamente, essas escrituras aparecem logo depois do Império Romano tomar o controle da Palestina e de Jerusalém. Parte dessas escrituras já existiam antes, né? Parte dessas escrituras já existiam antes, e depois elas começam a ser produzidas por cristãos. E Romano não tem capacidade para escrever aquilo, não. Os evangelhos, no caso, né? Achar que Romano escreveu aquilo ali, Romano tem capacidade para aquilo, não. Você vê que os maiores cérebros romanos escreveram tragédias, escreveram poemas, tinha pessoal ali genial, filosofia, não eram tão geniais como os gregos, mas eram geniais também. E mas aquilo é um estilo que não tem nada a ver com o evangelho, é totalmente diferente, a mitologia. Olha, isso é definitivo. A estrutura da mitologia greco-romana é completamente diferente da estrutura dos evangelhos dos escritos judaicos. Completamente diferente, isso é um fato definido já pela ciência, né? Pela ciência dos estudos literários. Então, não confunda as coisas. O romano não tem capacidade de escrever aquilo, não. Ele não tem um preparo de milênios, como os judeus tinham, de, de inocentar um bode expiatório. O romano não pensa assim, não. O romano manda matar mesmo. O cara é fraco, mata. Ele é culpado, acabou. Não tem, faz muito sentido, não. Aí você coloca aqui, que coisa não enxerga quem não quer. Acho que você está se baseando naquela ficção de que os romanos escreveram os evangelhos para dominar o povo judeu. Isso não faz sentido, não. Não faz sentido por vários motivos. Primeiro que você está pressupondo que eles tinham já conhecimento de manipulação de massas, né, de engenharia social, que não tinham. Engenharia social surge no século XX. Então, um romano pensar assim, vou escrever um texto para manipular um povo, isso aí está totalmente fora de época. E só vai surgir bem, muito depois.
muito depois, século XIX, século XX. Ninguém naquela época pensava nisso. E segundo, é mais fácil manipular um povo através da força, da violência, que era o que os romanos faziam. Para que escrever livro, gente? Tá com o cara na cruz lá e pronto, o resto morre de medo, não faz mais nada. E agora, os escritos cristãos apareceram depois, depois da destruição de Jerusalém, apareceu no século I, século II, mas tem um combate entre cristianismo e paganismo, eles vivem brigando, né? Cristianismo e paganismo não combinam, eles vivem brigando e, por fim, o cristianismo sobreviveu. E, o paganismo acabou, né? Acabou completo. Então ali você vê que a briga era feia e que não há meio termo entre eles, não. Não tem como juntar as coisas, não. Então, um romano, de repente, deixa de ter uma mentalidade pagã para ter uma mentalidade cristã e escrever um texto cristão que vai acabar com o paganismo e que, por fim, vai fundar a cristandade e, com isso, acaba o Império Romano, para judeu não pagar imposto? Não faz sentido. Essas aí são teorias. Não são aceitas essas teorias, não. Há uma diferença, sim, na estrutura do pensamento judaico e grego-cristão, não tem uma continuidade, não. Então é isso.